Linha Internacional. Às 9 horas e 32 minutos, nós vamos a Londres. O Felipe Killing está conosco. Claro que não é para falar sobre o problema de semáforo, né? Porque isso não existe por lá. Mas para falar sobre mais um impacto da pandemia. É restrição por aí mais uma vez? Ou é liberação, hein, Felipe Killing? Bom dia. É liberação agora, viu, Pedro? Bom dia a você, Edu, Thaís e a todos no Brasil. Porque a vacinação está avançando na Europa, os números estão caindo e o continente vai se abrindo. Muitos países estão com medidas restritivas desde outubro, mas só que agora as regras começam a ser relaxadas. Na Alemanha, por exemplo, que já aplicou uma dose em cerca de 40% da população, imunizou completamente cerca de 7 milhões de pessoas, a população um pouco superior a 80 milhões. Por lá, quem já foi imunizado completamente, recebeu as 2 doses da vacina ou se recuperou da Covid-19, pode andar livremente, sem muitas restrições de aglomeração e não precisa nem respeitar um toque de recolher. Aqui no Reino Unido, vacinação também é apontada como um sucesso. A partir de segunda-feira, bares, restaurantes, cafés vão poder receber clientes em ambientes internos. Externos já estão podendo. Aqui no Reino Unido, essa saída do lockdown está sendo feita de forma gradativa desde o dia 8 de março. Na semana que vem, viagens internacionais a turismo também estarão liberadas para os britânicos. Na Espanha, o final de semana foi de praias lotadas, praças também, porque não existe mais o chamado estado de alarme, né, que vigorava desde outubro. E muita gente mesmo saiu de casa, se aglomerou, invadiu as ruas de várias cidades da Espanha. A polícia até precisou pedir para o pessoal dar uma maneirada, não fazer tanta aglomeração, mas eu acho que era uma vontade represada de poder sair de casa e socializar. Na Espanha, os números caíram de 35 para 100 mil habitantes por dia para cerca de 13 por 100 mil habitantes, muito por conta da vacinação e também do lockdown. A Bélgica, outro país que relaxou um pouco as regras no final de semana, agora pessoas podem sentar nos cafés, em ambientes ao ar livre, restaurantes também, e lá pelo menos 30% dos belgas já receberam ao menos uma dose da vacina. E a Dinamarca, que foi um dos primeiros países a adotar o passe verde, né? Quem na Dinamarca foi vacinado com as 2 doses ou se recuperou da Covid ou até mesmo testou negativo para a Covid-19, recebe um passe e tem direito aí a lojas, estádios de futebol, academias de ginástica. As coisas estão melhorando aqui na Europa. A diferença para o ano passado, em que as coisas também melhoraram meio que na metade do ano, é que agora existe a vacina. Então a expectativa é que, por conta da vacina, não seja necessário fazer outros lockdowns. Muita gente espera e torce que a Europa não precise voltar a se fechar. E um outro assunto que você está acompanhando aí a partir de Londres, um final de semana, a partir de sexta-feira e hoje também, muito tenso, com muita violência em Jerusalém, cidade velha, ali na complexo de mesquita de Al-Aqsa, né, chamada Esplanada das Mesquitas. Hoje, mais uma vez, confronto entre palestinos e policiais israelenses, centenas de feridos. A gente já tem visto as imagens pelas agências internacionais. O que é que dá para agregar sobre isso, Killing? Verdade, Edu, a situação é bastante complicada, né? A polícia de Israel entrou numa mesquita em que palestinos queriam proteger para uma marcha que vai acontecer hoje, né? De uma marcha que vai acontecer hoje, de israelenses que celebram o Dia de Jerusalém, que marca a conquista da parte oriental da cidade por Israel em 1967. E no dia de hoje, muitos israelenses eles caminham em direção à Cidade Velha, passam por várias regiões da Palestina e também por essa mesquita, né, ali pela esplanada das mesquitas. E muitos palestinos encaram isso como uma provocação. E eles fizeram uma barricada lá, segundo a polícia de Israel, se armaram com pedras, coquetéis Molotov, a polícia precisou entrar e aí muitos confrontos, pelo menos 200 pessoas feridas, 80 já foram para hospitais, são números que estão se corrigindo, o clima segue tenso por lá, jatos d'água foram usados, bombas de efeito moral, balas de borracha, e você lembrou bem, Edu, desde sexta-feira o clima já estava bastante tenso por lá, por conta de protestos por parte de palestinos, de uma ameaça de retirar, né, uma família de palestinos que está numa região disputada de Jerusalém, porque segundo a lei israelense, se judeus provarem que suas famílias viviam em Jerusalém Oriental antes de 1948, né, quando Israel ganha a independência, eles podem pedir a restituição de seus direitos à propriedade. A Justiça de Israel está
analisando o caso. Claro que essa regra é totalmente contestada pelos palestinos, a comunidade internacional está tentando, por meio da diplomacia, colocar panos quentes para que o pessoal consiga esfriar um pouco os ânimos. O Papa, inclusive, se manifestou, mas são dias que têm sido muito tensos lá em Israel, viu, Jerusalém. Jornalista Felipe Killing, diariamente aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, com informações direto da Europa. Um abraço para você, bom dia, boa semana, hein, Killing? Valeu, grande abraço. 9 horas e 37 minutos. Rede Bandeirantes de Rádio.